2, 1. Deu? Deu. Ok, então vamos lá. Mais um exercício do Tribunal de Contas de 2014, tá? Agora eu vou fazer uma questão de matemática financeira, tá? A ideia de matemática financeira é a parte de juros compostos. Tem juros simples e juros compostos, mas sobre juros compostos, tá bom? Então diz assim, enunciado: um investimento rende juros compostos a uma taxa de 6%. Então eu já vou traduzindo, tá? Ele quando fala a uma taxa de 6% ao ano, eu escreveria assim: I, a gente chama de I, a taxa em matemática financeira, tá? I é igual a 6% ao ano. É muito importante quando você colocar a taxa, em que período que ela está sendo capitalizada. Então, ao ano, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, sei lá, tá bom? Continua a leitura. Depois de quantos anos? Então ele quer saber quantos anos. A gente pode chamar de T, essa incógnita de tempo, né? Ou N. Então aparece nas fórmulas de matemática financeira, eles costumam colocar a letra N ou colocar a letra T. Aí fica diferente, tá? Então eu escreveria assim: N, interrogação, que é o que eu quero descobrir, o tempo. Sempre é melhor o T, né? Eu não gosto desse N. N de quê, gente? T de tempo. Um valor inicial de R$1.000, valor inicial, é o meu capital inicial, que a gente chama de C, capital. Mil, já viu o velho falando? Como fala? Ele não fala mil, ele fala mil. Ok. A partir de quantos anos? Ok, chega. Chegará ao valor de 10 mil. O que significa chegará? É o montante. É o montante de 10 mil. Tá? O que mais que ele diz lá? Com esse investimento. Então ele está querendo saber realmente o N. Note uma curiosidade. Use log de 1,06, se não está escrito nada na base, é base 10, que é igual a 0,025. Eu sei que você está pensando bem assim. Tinha que pôr log nessa história? Para que serve essa poioca do logaritmo que a gente aprendeu? Pessoal, vem cá. Lembra no primeiro ano do ensino médio? Ou primeiro científico na minha época, primeiro ano do segundo grau, ok, enfim. No primeiro ano você aprendeu logaritmo, e lá naquela época você devia pensar assim: por que eu tenho que aprender essa poioca de logaritmo? Para que serve essa coisa fantástica chamada logaritmo? Né? Dentre várias aplicações, uma delas é muito utilizada na matemática financeira, tá? Você já vai entender o porquê que o logaritmo é importante. Só vale eu fazer uma lembrança. A função logarítmica, ela é a função inversa da função exponencial, expoente. Você já vai entender na hora que eu chegar no exercício. Tudo bem? Bom, feita essa ressalva, vem para cá. Bara, e o que é mesmo? Taxa. N é o tempo que você vai descobrir em anos. C é o capital inicial. Capital inicial, o dinheiro, não. Capital inicial, tá? É o dinheiro de entrada. E M é o montante. Aí fica aquela dúvida, mas o que significa dizer montante? Então vale a pena eu fazer um remember. Montante, pessoal, em matemática financeira, nada mais é do que o capital inicial que você aplicou, mais os juros que rendeu, tá? Isto é montante, tá bom? E através dessa fórmula aqui, e através da fórmula de juros simples, você consegue deduzir qual é a fórmula do montante para juros compostos. Observe que ele falou investimento que rende juros compostos. Ele avisou isso, tá? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Eu vou começar assim, fazendo a lembrança da fórmula de montante para juros compostos, tá? A fórmula é essa: montante é igual a capital, que vai multiplicar 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, que é o tempo, tá? Essa fórmula é extremamente fácil de ser deduzida, tá? Ela é bem fácil de ser deduzida através disso aqui e da fórmula de juros simples, tá bom? Mas não é o objetivo dessa questão, eu quero só que você aprenda a aplicar a fórmula, tá? Então, observe agora uma curiosidade. N, montante. Você tem nos dados do teu problema? Tem, né? Então vou substituir 10 mil.
Capital, você tem? Tem, 1000. Que vai multiplicar 1 mais. I é a taxa. A taxa não está 6%? 6%. 6%. Não é a mesma coisa que 6 divididos por 100? Ó, 6%, 6%. 6 divididos por 100, tá? Que pode tranquilamente ser escrito como 0,06. 2 zeros, 2 casas para vírgula. 2 casas depois da vírgula. Tá legal? Já vou substituir assim então. 0,06 elevado a n, que é o tempo que eu não sei, tá? Vamos melhorar essa escrita lá da matemática básica? Esse 1000 está fazendo o que aqui no segundo membro? Qual é a operação que ele está fazendo aqui? Multiplicando. Ele vai passar para lá? Dividindo. Quando eu passo dividindo para não perder tempo, quantos zeros tem aqui? 3. Então é só você simplificar, ou seja, dividir tudo por 1000, e que vai restar tão somente o que então desse lado de cá? 10. E ali vai sobrar 1 mais 0,06. 1,06 elevado a quanto? Elevado a n. Vocês notaram do que eu caí? Eu caí da onde? Do tabuado? Não. Eu caí numa equação exponencial. Pessoal, o que é uma equação exponencial? A equação exponencial é quando a incógnita, aquilo que você quer descobrir, se encontra no expoente. Então aqui está uma equação exponencial, onde a minha incógnita se encontra no expoente. E qual que é o objetivo de toda equação exponencial? É você deixar uma única base de cada lado do sinal de igual, uma única base de cada lado, e essas bases têm que ser o que entre si? Iguais. Entenderam essa ideia ou não? Deixa eu fazer assim, eu vou dar uma paradinha aqui, deixa eu fazer apenas um remember, para você lembrar disso aqui, quer ver? Olha para cá. Imagine que eu tenha uma coisa assim, quer ver? Por exemplo, bem básico, só para você entender. 2 elevado a x igual a 8, bem básico, só para você lembrar. É uma equação exponencial, porque a incógnita se encontra no expoente. O objetivo de toda equação exponencial é deixar as bases iguais. Então eu posso escrever 2 elevado a x, e esse 8, se você decompor em fatores primos, dá 2 elevado ao cubo. Aí eu pergunto, essa equação exponencial, as bases são iguais e uma única de cada lado? Aí, você deve ter gravado assim, quer ver? As bases são iguais, uma única, corta as bases e iguala os expoentes. Não foi assim que você gravou? Tá, deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Você não corta nada. Até porque corta, não tem nada a ver, né? Corta. Na matemática. Na verdade é o seguinte, você está ignorando as bases porque elas já são o quê? Iguais. Então eu não preciso me preocupar com elas. E só vou me preocupar com os expoentes. Eles vão ter que ser o que entre si para que se verifique essa igualdade? Iguais. Então daí você iguala os expoentes. E você chega à conclusão que o x vale 3. É profundo isso, né? Você não corta, mas... Não, você não corta, você está dizendo assim, ó, eu estou ignorando, por quê? Porque eu já sei que eles são o quê? Iguais. Então eu só vou me preocupar com os expoentes. Ah, Bara, mas eu gravei assim, corta. Tá, fala errado para essa vida então. Tá, aí eu te pergunto, lembrou então como é que resolve uma equação exponencial? Deixar uma única base de cada lado e as bases iguais. Aí eu te pergunto, é uma equação exponencial, você consegue deixar essa base e essa base iguais entre si? Tenta, você não vai conseguir. Esqueça, você não vai conseguir. E aí que entra o logaritmo, porque o logaritmo, a função logarítmica, ela é o inverso da função exponencial. Através da definição do logaritmo, você consegue resolver isso aqui e descobrir o n. Então, está aqui uma aplicação para o logaritmo, por exemplo. Tá bom? Aí você fica com a dúvida, né? Mas e como é que eu vou aplicar logaritmo, né? Nunca gravei a ideia de logaritmo. Então, outro remember. Vem para cá. Nossa, mano. Vocês se lembram como é que se escrevia logaritmo? Não era assim, ó? Por exemplo, de forma genérica, logaritmo de um número qualquer na base A é igual a x, né? O logaritmo de um número qualquer, de uma base qualquer, é igual a um valor qualquer. Você se lembra da definição de logaritmo? Quais eram as duas palavrinhas mágicas da definição de logaritmo ou não? Fala não. Não. Ok. As duas palavrinhas são
As duas palavrinhas nossa, concordância no português aqui, ó. As duas palavrinhas são eleva iguala. Eleva iguala. Não? Eleva iguala. Eleva iguala. Ó, você pega a base, você eleva, olha a seta para cima, e do resultado você o quê? Iguala. Ó, eleva iguala. Eleva iguala. Vai ficar assim, ó. O A você vai elevar e do resultado você vai igualar. E olha no que você chega, numa equação exponencial. Então a definição de logaritmo recai numa equação o quê? Exponencial. Por isso, quando você tem um logaritmo que você não consegue mexer nas bases, você apela para quem? Para o logaritmo. Não é sensacional? Só eu gostei. Bonito, né? Pois é. Tá, Bara, legal, gravei o eleva iguala, mas e como é que eu vou saber quem que vai ser quem aqui? Quer ver uma dica? Bota para cá, uma dica. Você não pega a base A e eleva ao x? E na hora que você cai na equação exponencial, nessa equação exponencial, quem que é a base da exponencial? Não é o A? Então, a base do logaritmo também vai ser a base do exponencial. Entenderam a ideia? Então, se eu sei disso, olha para cá. 10 igual a 1,06 elevado a n. Quem que é a base dessa equação exponencial? Não é 1,06? Então, é como se você escrevesse assim, ó, logaritmo na base de 1,06. Uma forma, né? Põe o sinal de igual aqui. Daí você fica com a dúvida. Bom, já sei que a base do logaritmo é a mesma que a base do exponencial. E agora, Bara, quem que vem aqui e quem que vem aqui? Aí é só você lembrar das duas palavrinhas mágicas da definição do logaritmo, que é eleva iguala. Se você pegar o 1,06 e vai elevar alguma coisa, depois você não vai igualar o que está aqui dentro? Não foi assim, ó? Eleva iguala. Eleva iguala. É ou não é? 1,06 você vai elevar alguma coisa, mas ele está elevado a quem aqui? N. Então aqui só pode ser o N. Obviamente sobrou quem para pôr aqui? 10. Está aqui. O N que você quer descobrir é o logaritmo de 10 na base 1,06. A câmera 1, pessoal, ela já acabou de olhar para o enunciado para ver o dado. Então vem cá, ela olhou isso aqui, ó, tá? Use o logaritmo de 1,06 na base 10, quando eu não escrevo nada a base é 10, que é igual a 0,025. E se vocês olharem, o logaritmo aqui está na base 1,06, significa dizer que você vai ter que fazer uma mudança de base. Ai, Bara, mas como é que faz mudança de base em logaritmo? Simples, olha para cá. Para você fazer mudança de base, sempre você vai colocar um traço de fração. Ó, estou repetindo o N lá, tá vendo? Vai pôr um traço de fração, vai colocar o logaritmo em cima e vai colocar o logaritmo embaixo. É sempre assim quando você faz mudança de base. Logaritmo de 10 na base 1,06. Eu não quero na base 1,06, eu quero na base 10. Base 10 você não escreve, subentende que quer escrever, escreva, não precisa, tá? Então você coloca logaritmo em cima, logaritmo embaixo, na base que você quer. Qual é a base que você quer? Base 10. Precisa escrever base 10 aqui então? Não. Quem está em cima não é o 10? Ele continua em cima. Quem está embaixo é 1,06. Pronto. Então o logaritmo de 10 na base 1,06 é a mesma coisa que o logaritmo de 10 na base 10 divididos por logaritmo de 1,06 na base 10. Exatamente a mesma coisa. Tá? Feito isso, eu posso então substituir assim. Logaritmo de 10 na base 10. O logaritmo de um número na mesma base é só pegar o expoente. E qual é o expoente desse 10 que está aqui? Não é 1? Logaritmo de 1,06 na base 10. Isso é dado do problema. Logaritmo de 1,06 na base 10. Vale quanto? 0,025. Pronto, agora é só você dividir 1 por 0,025 e você vai descobrir o valor dele. Bara, no dia da prova eu não vou ter calculadora. Como é que eu faço para dividir 1 por 0,025? Então vem cá. Vem cá. Acompanha. Você quer dividir 1
por 0,025. É ou não é? Agora faz assim, ó. 0,025. Não é a mesma coisa que você escrever, por exemplo, isso aqui, ó. 25 divididos por... Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Eu vou tentar de novo, tá, pessoal? Quantas casas tem depois da vírgula? Quantas casas? 3. Então você vai dividir por 1000. É uma das formas de fazer, tá? Entenderam ou não? Sim ou não? Sim. Tá. Posso eu simplificar por 25 e por 25? Dá, né? Sim. Dá. 25 divididos por 25 dá 1. 1000 ou 1000 divididos por 25. Uma dica. Esqueça aqui. 100 divididos por 25. 4. Não cabe 4? Mas eu tenho um zero a mais. Então isso aqui só pode dar quanto? 40. 1 divididos por 1 sobre 40. Como é que você faz para dividir frações? Conserva a primeira, que é essa daqui, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 40 sobre 1, o inverso da segunda. 1 vezes 40 sobre 1 dá quanto? 40. Conclusão: esse N só pode ser 40 anos, que o problema está se referindo, que é a resposta final do problema, né? Ele está perguntando, depois de quantos anos? 40 anos. Resposta letra C. O que vocês acharam? Eu sei, só pela cara da câmera woman, ela está falando bem assim: ô Bará, essas lembrancinhas aqui, aquilo que eu apaguei agora há pouco sobre logaritmos, Não, aquele ali. e eu não lembro de nada disso. Esse negócio aqui, ó, mudança de base de logaritmos, né? Eu não lembro de nada disso. Bom, eu poderia dar uma aula especial só sobre logaritmos aqui, mostrando mudança de base, propriedades operatórias, mas isso fica para depois, tá bom? Então depois eu faço. Por hoje é só. Obrigado pela atenção. Tchau.